Meus amigos, essa é a pergunta que não quer calar, né? Por que que o Paysandu, mesmo invicto, não sai aí da zona de rebaixamento, né? Porque a gente, ainda com invencibilidade de 9 jogos, parece que a gente nada e não sai do lugar. Na verdade, é o contrário, né? Às vezes a gente nada e ainda fica para trás ainda, né? Existe uma correnteza muito forte. Claro que a gente já sabe que essa correnteza são os 11 jogos que a gente ficou sem vencer, mas não é só isso, né? A gente vai ver aqui, fiquem até o final que eu vou mostrar para vocês por quê, né? Qual o real motivo de a gente estar ainda nessa situação. Só que, claro, como torcedor, a gente sempre tem expectativa, até porque não tem faltado garra no time, né? Não tem faltado vontade. E é por isso que a torcida apoia, desde quando a gente já teve em épocas piores nessa Série B, a torcida nunca abandonou. A gente é a quarta maior média do campeonato, né? É muito fácil tá com a média de torcida lá em cima quando você tá brigando em cima. Então o Paysandu é a quarta média do campeonato, mesmo o time estando a 17 das 20 rodadas lá na zona da confusão, né? Então por isso que a torcida nunca abandonou, porque o time, claro, a gente tem críticas técnicas, críticas pontuais, mas falta de vontade não foi. Mas bora lá. Bora entender aqui por que que o Paysandu, mesmo, né, mesmo com 9 jogos, sendo que desses 9 jogos, quatro vitórias e 5 empates, né? E aqui já dá para um pouco uma entrega, né? Aqui já entrega o porquê que a gente está nessa zona da confusão aí há muito tempo, mesmo com esse desempenho excelente. Eu até estava falando com os colegas lá na live do Diário, né? Que quando o Paysandu estava no auge, né? Foi no auge da crise, que foi ali quando a gente perdeu para o Cuiabá. Isso, no jogo anterior a gente tinha perdido para o Criciúma e o Luizinho caiu. A gente completou 11 rodadas sem vitórias. Eu lembro que todos esses sites sensacionalistas, esses perfis sensacionalistas diziam assim: para o Paysandu sair da zona da confusão, ele tem que fazer desempenho de G4. E desempenho de G4 basicamente é quase que 50%, né? 50, se você pegar as 38 rodadas ali, vai dar 55% mais ou menos, né? Como garantia 60%. A gente está fazendo desempenho de G4 tranquilamente. Aqui, ó, 62%. Então, se a gente cair para 50% de aproveitamento, a gente vai conseguir? Vai conseguir tranquilo, né? Vai conseguir, porque, olha só, faltam 18 rodadas. 18 rodadas, isso significa 57 pontos. A metade de 57 dá muito mais de 25, né? A metade de 57 daria ali 28, por aí, né? Não existe 28,5. E a gente precisa de 24 pontos. Então, mantendo os 50%, a gente conseguiria. Ou seja, a gente tem aí 12% de gordura. Só que, claro, ninguém quer ficar até o final do campeonato nesse desespero, né? A gente quer logo ir lá para o meio de tabela e quem sabe com muita sorte, a gente engatando sequências boas, que aí fica mais difícil. Só que, claro, a gente como torcedor sempre tem que ter essa esperança, sai da zona, vai para o meio de tabela e quem sabe lá para o final do campeonato ainda sobra um respiro para a gente sonhar e brigar lá em cima, né? Claro, hoje em dia é um pouquinho mais distante, mas isso seria consequência da gente se afastar da zona e se manter com uma pontuação mais estável, né? Eu acho engraçado, eu vi um seguidor, até entendia o comentário dele, mas ele colocou assim: acesso não deveria ser mais nem conversa, nossa briga é contra o rebaixamento. O grande problema é que, como eu mostrei para vocês a tabela ontem, sair da zona de rebaixamento e ficar numa margem confortável é também brigar lá em cima. Eu falo isso desde o início. Eu achei que esse papo encerraria quando virasse o segundo turno e quando chega até ali pela 25ª, mas esse papo, esse argumento ele ainda é atual, né? Tu pega aqui, por exemplo, o Vila Nova para mim é um exemplo clássico, né? O Vila Nova tem 27 pontos. Ele está a 6 pontos do G4 e a 6 pontos da zona de rebaixamento. Ou seja, ele está no meio da tabela, se afastou da zona de rebaixamento, que é o nosso próximo adversário, mas ao mesmo tempo ele está mirando no G4 e buscando se afastar. Porque se a gente vencer deles, a gente vai para 24 e ele continuar com 27. A gente vai estar só a 3 pontos deles, que em tese estaria seguro no meio de tabela. Então, claro, meus amigos, que eu quero me afastar, que nesse momento eu quero sair da zona, eu quero ficar numa zona confortável. Mas você queira ou você não queira, você não pode brigar com a matemática.
se afastar da zona de rebaixamento, ficar em uma zona de segurança, significa necessariamente, em seguida, começar a pensar lá em cima. Agora, claro, tu pode ter uma mística. Ah, porque pensar nisso da zica, isso da sorte, aí beleza. Né? Aí a crença é de cada um, né? Mas tu não pode brigar com a matemática, né? O Atlético está começando a se afastar da zona da confusão, ainda não se afastou. Quando ele se afastar, naturalmente ele vai começar a pensar lá em cima. Por quê? Claro, a gente já está na metade, mas ainda falta outra metade do campeonato. Né? Eu sempre dou o exemplo do Criciúma, né? Eu até debati ontem com o Bruno lá na live do Diário. Criciúma não é parâmetro por conta do elenco. Eu sinceramente falei, né? Pontuei naquela altura, entendo o argumento dele, mas pontuei minha discordância. Criciúma não revolucionou seu elenco, contratou o Nicolas, que em 32 jogos de Série B tinha feito apenas 4 gols com a gente, foi para lá, já chegou como titular. Mas tinha o Eduardo Batista. O Eduardo Batista já estava, quando a crise estava no final, ele já estava, né? Começou a levar depois. Claro que é difícil, mas matematicamente isso é possível. Agora, a nossa realidade, o que é factível, é que a gente tente sair o mais rápido possível. Bem, mas eu estou devendo para vocês, para a gente entender por que a gente nada contra essa correnteza de 11 jogos sem vencer. Bem, a explicação é muito simples, né? Tá aqui no nosso Ezinho, ó, no E de empate, né? Não pode, galera, a gente empatar. Eu vou destacar principalmente os jogos da Curuzu, tá? O empate contra opa, deixa eu só aumentar aqui mais uma vez. Pronto, tá aqui, ó. O empate contra o Avaí foi bom? Ótimo. Foi ótimo o empate contra o Avaí. Por quê? Fora de casa. Aí a gente começa. Vem contra o Atlético Goianiense. Aí já não foi legal. Contra o Atlético Goianiense já não foi legal. Aí a gente goleia o Curitiba, vai lá contra o Amazonas com 1 a menos, empata, legal. Aí a gente vem aqui no Atlético e empata, já não é legal de novo. Aí sai, joga contra o Atlético Paranaense lá na Arena e empata. Eu vi muita gente dizendo, não, mas a gente podia ousar. Eu também acho que o Paysandu respeitou demais. Eu entendo também a cautela do Claudinei, talvez não esteja na hora e eu espero que essa hora não chegue, porque se a gente fizer o nosso dever de casa, a gente não vai precisar usar fora, mas em algum momento, fora de casa, a gente vai ter que usar mais. Eu espero que esse momento não chegue, porque se a gente continuar, se a gente fizer o dever de casa, coisa que a gente não fez, porque a gente só ganhou uma, né? Na Curuzu, nessa era Claudinei, a gente só ganhou, duas, né? Que foi da Ferroviária e do Botafogo de São Paulo. De 4 jogos dessa era Claudinei, a gente ganhou 2 e empatou 2. Isso é muito pouco. No máximo, a gente tinha que admitir, no máximo, um empate só. Não dá para ganhar todas também, pessoal. Mas na nossa realidade, no máximo, o ideal seria um empate só, né? A gente empatou 2 e ganhou 2. Isso é muito pouco. Então, para mim, aqui, né? Aqui tá o grande gargalo do Paysandu. Foi empatar dentro de casa. Isso não pode acontecer. O empate contra o Atlético Paranaense lá fora foi bom, né? Eu acho que também não era hora ainda de aloprar, de tentar compensar o que a gente empatou, porque a gente está no meio de tabela, no meio do campeonato, dá para administrar esse empate ainda. Só que a partir de agora, galera, olhando aqui os nossos próximos jogos, a partir de agora a gente tem que necessariamente desses 3 jogos que a gente vai fazer, né? 2 dentro de casa e 1 fora, a gente tem que, no mínimo, ganhar as 2 em casa e empatar contra a Chapecoense. Né? Na pior das hipóteses, ganhar as 2 em casa, até porque o Operário, no momento, e Vila Nova, que está um pouquinho mais afastado, mas a gente pode arrastar ele para baixo. Então, Operário e Vila Nova podem ser concorrentes direto ali para a parte de baixo. Né? Então, a gente tem que vencer esses 2 desafios aqui em casa, né? Na próxima segunda-feira com Vila Nova, dia 24 de agosto contra o Operário, a gente tem que vencer. E contra a Chapecoense a gente pode até se dar o luxo de perder, porque, lembra, a nossa meta não é 50%, de 9 pontos. Se a gente fizer 6 pontos, a gente vai ter 66%. A gente tem até gordura. Então, de 9 pontos, a gente tem que fazer necessariamente esses 6 pontos, né? No mais, assim, claro, isso não é uma crítica ao time, ao contrário, né? A gente tem que acender vela para todo dia aqui para o Claudinei, desempenho de 62%, só que o nosso déficit foi muito grande. Então, por isso que a gente não pode admitir mais empate na Curuzu, né? Apenas por isso.
Se fosse num campeonato comum, a gente tivesse aquela gordura das 11 rodadas, normal, vencer 2 na Curuzu, empatar as outras 2, faz parte. Mas a gente está em uma situação excepcional, né? É como o torcedor gosta de falar, o tal do senso de urgência, né? Vamos ter aí o tal do senso de urgência. Legal? Beleza? Certo? Esse aí é o nosso tal do senso de urgência, né? Os números são ótimos, né? Até tinha colocado aqui no início. Olha os números do Diogo. 6 jogos como titular, 5 gols. Pô, o Nicolas ficou 32 jogos na Série B, fez 4. O cara em 6 jogos já fez 5, né? Garcês, 8 jogos como titular, 2 gols, 1 assistência, sem encontrar as outras jogadas que ele participou de pré-assistência, né? Então, os números são ótimos. Não estou aqui reclamando de barriga cheia, ao contrário, né? Parabéns para esse elenco. Por muito obrigado, Claudinei, obrigado, Garcês, obrigado, Diogo, obrigado quem já estava, obrigado quem veio reforçar. Mas é aquela velha história, né? A gente está pagando o pato das 11 rodadas sem vencer. Então, só o desempenho bom, né? Entre aspas, só o desempenho bom não vai resolver nossa situação. A gente tem que ir para um desempenho excelente. E desempenho de excelência significa dizer que a gente tem que vencer, pelo menos assim, nesse bloco de 5 jogos, né? A gente vai ter 3 agora que eu listei, mas nesse bloco de 5 jogos, a gente tem que ter um desempenho ali de 60% para que a gente comece a ficar mais tranquilo depois. Beleza? Mas quero ouvir a tua opinião aí, o que é que tu acha, né? O que você acha que está faltando para a gente, de fato, conseguir sair dessa zona da confusão? Comenta aqui. Não se esquece de se inscrever no canal, quem não é inscrito. Quem já é inscrito, já dá logo o like aí para fortalecer o canal, beleza? Forte abraço, saudações bicolores, vamos para cima, papão, abraço.